Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, versos 14 a 20. Essa semana, no dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 161 anos de existência aqui no Brasil. A data é marcada pelo dia da chegada do missionário americano Ashbel Green Simon, que desceu no porto do Rio de Janeiro, vindo da região de Nova York, Estados Unidos. Ele tinha aproximadamente 26 anos, solteiro, não sabia falar a língua portuguesa. Quando ele desceu na cidade do Rio de Janeiro, a cidade vivia uma grande pandemia de febre amarela. Em 8 anos de vida, dos 26 aos 34, Simonton plantou a igreja mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, criou o primeiro jornal evangélico, imprensa evangélica, fundou um seminário, criou um presbitério do Rio de Janeiro. Em 8 anos, ele casou-se aqui no Brasil. Nesse período de 8 anos, ele ficou viúvo. Depois da morte da sua esposa, ele morre também. E depois que ele morre, a sua filha pequena, que foi enviada para o seu cunhado, que morava aqui em São Paulo, morreu também. E eu quero, nessa noite, desafiar você que é presbiteriano, você que está chegando à Igreja Presbiteriana. A nossa igreja, ela é fruto do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, no final do século XIX. E onde há avivamento, há um grande movimento missionário. Porque o maior missionário de todos os tempos é o próprio Espírito Santo. Deus, Pai, teve um único filho. E Ele fez desse filho um missionário. Um missionário. E você que é crente, que é regenerado, se você faz parte da igreja, você é um missionário. E nós estamos aqui na terra para cumprir a nossa missão. Eu queria chamar a sua preciosa atenção para esse texto de Marcos, capítulo 16. Diz assim, a partir do versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Vamos ler juntos? Verso 15, 16, bem forte, o que é que diz? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí continua o texto, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. À luz desse texto, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema, o DNA missionário da Igreja de Jesus. Repete comigo aí. O DNA missionário da Igreja de Jesus. Todo mundo aqui sabe o que é o DNA. O DNA são as nossas características, ou as características da nossa natureza individual, como seres vivos. Jesus Cristo, Ele comprou a sua igreja,
ele fundou a sua igreja e ele edifica a sua igreja para ser uma igreja missionária. O DNA espiritual da igreja de Jesus, enquanto ela estiver aqui na terra, é fazer a missão. Fazer a missão. À luz do texto, veja no versículo 14, lê comigo aí. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinham visto já ressuscitar. Qual é a prova, a evidência, o fato teológico que fundamenta a existência da igreja? É a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Jesus ressuscitou para cumprir as Escrituras. Jesus ressuscitou para destruir o poder de Satanás, do pecado e da morte. Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus ressuscitou para que nós também pudéssemos receber dele a vida eterna e a ressurreição do corpo. Então preste atenção que a primeira palavra de Jesus para a igreja que ele tinha comprado, a igreja que ele tinha plantado, porque Jesus foi o plantador da igreja em Jerusalém, é uma palavra de censura. Veja no texto. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Essas duas palavras são muito fortes. Primeira palavra, censurou-lhes, ou seja, Jesus fez uma repreensão veemente. E aqui eu quero chamar a sua atenção que uma igreja que não reconhece, que não crê no Cristo vivo, não pode ser uma igreja missionária. Preste atenção, o que faz a igreja ser uma igreja missionária é o fato dela entender que Cristo está vivo. É ter uma experiência com Cristo vivo, é reconhecer que Ele já pagou o preço da nossa redenção. É tão interessante isso aqui, irmãos, porque há muitas igrejas hoje, locais, que tem nome de igreja evangélica, mas que não faz missões. Há muitos crentes que conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que conhecem teologia, que conhecem doutrina, mas não é missionário. Eu gosto dessa expressão que está aí no texto. Eles estavam sentados à mesa. Na linguagem de João, eles estavam com as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Preste atenção. É muito bom sentar na mesa. É muito gostoso ter uma igreja onde nós temos comunhão, temos compartilhamento. Mas, meus amados irmãos, a comunhão não pode prejudicar a missão. A comunhão não pode substituir a responsabilidade que eu e você, nós temos de pregar o Evangelho. Preste atenção, porque a igreja que não evangeliza, não é igreja evangélica. Igreja que não evangeliza, se fossiliza. Igreja que não faz missões, não pode ser chamada de uma igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus tem, na sua natureza, na sua essência, esse DNA missionário. O DNA missionário da igreja se fundamenta na experiência e na fé de que Jesus Cristo está o quê? Vivo. Lembra lá de João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu também vos
envio. Jesus foi enviado pelo Pai para pagar o preço da nossa redenção. E Jesus diz para mim e para você, agora vocês precisam pagar o preço da proclamação. Aquilo que vocês não puderam fazer, eu fiz. Mas a missão é a mesma. A missão continua. A tarefa está inacabada. E essa tarefa, ela é intransferível. Não dá para terceirizar. Não dá. Mas veja no texto, o segundo ponto que eu queria destacar. O DNA missionário da Igreja de Jesus se fundamenta, tem como base sólida a ressurreição do Cristo. Cristo está vivo. Ele venceu. Segundo aspecto que nós aprendemos aqui no texto, versículo 15 e 16. Queria chamar sua atenção porque aqui nós temos a missão que precisa ser realizada. Se eu e você cremos em Jesus, se eu e você, nós tivemos uma experiência com Cristo ressurreto, se nós somos regenerados, a primeira coisa que eu tenho que ter consciência é de que eu tenho uma missão para cumprir. Eu não fui chamado, eu não fui salvo por Jesus para ficar sentado à mesa. Veja no texto, 4 detalhes aqui. Primeiro, a autoridade da missão. Versículo 15. E disse-lhes, quem foi que disse? Jesus. Jesus disse isso para quem? Para os 11. Mas esses 11 representam o quê? A igreja na sua totalidade. Essa missão aqui, ela é dada por Jesus, na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, para a sua igreja. E aqui, o detalhe é muito interessante, porque disse-lhes, e aí diz, ide. E quando ele diz, lá em Mateus, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui, lá no texto de Mateus capítulo 28, o imperativo não é ide, mas é fazer discípulos. Mas aqui em Marcos, o imperativo está aí. Ide. Ide sobre a minha autoridade. Quem tem autoridade, manda. Quem tem juízo, cumpre a ordem daquele que tem toda a autoridade. Adoniran Judson, ele diz o seguinte, se a obra missionária é uma ordem, ordem não se discute. Ordem o quê? Se cumpre. Se cumpre. Segundo lugar, segundo detalhe dessa missão, a autoridade, o conteúdo da missão. Qual é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A autoridade da missão, o conteúdo da missão. Pregar o quê, gente? O evangelho. Volta para Marcos, capítulo 1, por favor. Marcos, capítulo 1. No versículo 1. Marcos 1:1. Marcos define o que é o evangelho. Ele diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho tem a sua origem em Deus. O conteúdo desse evangelho é Jesus. E quando você prega o evangelho, você está pregando a Jesus. Veja, no versículo 15 de Marcos, capítulo 1, 14 e 15, veja aí. Lê comigo, Marcos 1, 14 e 15, o que é que diz? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de quem? De Deus. Não é o evangelho de Allan Kardec, não é o evangelho da cura, não é o evangelho do milagre,
É o Evangelho de Deus. Mas veja, no versículo 15 diz assim, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aí você vai descobrir que essa pregação é feita em obediência à autoridade de Jesus, fundamentado no Evangelho de Deus. E o alvo é produzir conversão. Porque veja que há duas coisas que estão unidas aqui que não podem ser separadas, espiritualmente falando, que é arrependimento e fé. Os teólogos entendem que a conversão tem esses dois elementos. O arrependimento, que é o reconhecimento dos seus pecados, dos seus erros, mas ao mesmo tempo que a gente se arrepende, a gente corre para Jesus, a gente crê em Jesus, a gente confia em Jesus. Se você observar bem, tem muita igreja hoje, que a única coisa que ela não faz é pregar o Evangelho. Ela prega tudo. Prega tudo. Mas não prega o quê? O Evangelho. Porque o Evangelho de Deus, quando pregado, tem como finalidade o quê? Produzir conversão, arrependimento e fé. A autoridade da missão, o conteúdo da missão, a geografia da missão. Qual é a geografia? Todo mundo e a toda o quê? Criatura. E aqui você tem que entender que o mundo é o espaço geográfico e a criatura aqui não são os animais, tá? Eu sei que você gosta de conversar com seu cachorro, certo? Você acha que seu cachorro é gente, que seu cachorro entende você. Você tem uma relação pessoal com seu cachorro. Só falta agora você pregar o Evangelho para ele. E trazer para eu batizar aqui. Tem o culto pet aqui. O que vocês acham? Criatura aqui significa pessoas. Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Você ensina pessoas e você adestra bicho. Então, a nossa missão é gente. E é gente que está perdida, é gente que está desesperada. Veja no texto de Marcos, capítulo 16, que nós pregamos com foco no resultado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E João, capítulo 3, diz que não será, não. Já está condenado. Então, preste atenção, irmãos, que essa é a mensagem mais importante, mais séria, mais necessária. A igreja não pode perder tempo com coisas insignificantes, porque a nossa missão é conquistar para o Cordeiro de Deus que está vivo e que ressuscitou todas as suas ovelhas, todas aquelas ovelhas pelas quais ele derramou o seu precioso sangue. Mas vamos lá, o DNA missionário da Igreja de Jesus fundamenta-se na ressurreição, na fé do Cristo vivo. O DNA espiritual, ou o DNA missionário da Igreja de Jesus, tem uma missão bem definida. E a missão está aí. Versículo 17. Vamos ler o que diz aí? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê?
curados. Preste atenção, e eu quero fazer uma pergunta para você, que é exegeta. Diz assim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem aqui, se refere àqueles que creem no Evangelho? Ou aqueles que creem que a missão é pregar o Evangelho? Faça a exegese do texto. Algumas igrejas, alguns pastores, alguns missionários, pegam esse texto, colocam uma faixa na porta da igreja dizendo, hoje vai ter expulsão de demônio, vai ter cura, só não toma veneno. Nem pega em serpente. Como aquele rapaz lá de Brasília que quase morreu. Você vê que esse evangelho está sendo pregado aí, marca um horário, num determinado espaço, para pregar um evangelho que não é o evangelho. E esse texto tem sido massacrado do ponto de vista da exegese bíblica. Sabe por quê? Porque os que creem aqui, não é os que apenas creem no evangelho, mas creem que Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, nós temos que cumprir a missão. Amém? E nós vamos. E Jesus disse para essa igreja, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o primeiro ato de Jesus ao ser entronizado foi mandar o Espírito Santo. E agora preste atenção, porque aqui são promessas de Deus para a igreja missionária. Esses sinais, o que é um sinal? Um sinal aponta. Aponta para quê? Que Cristo está vivo? Ele está vivo. Esses sinais aqui são bênçãos que a igreja, no campo missionário, vai receber de Deus. Não vamos deturpar o texto. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Só pode acompanhar quem está indo. Sinais não acompanham para quem está parado. Sinais não podem ser manifestos numa coisa parada. Enquanto eles estavam à mesa, não tinha sinal. Porque eles eram o quê? Incrédulos. O que Jesus Cristo censurou a igreja? Foi a teologia da igreja? Foi a adoração da igreja? Foi o ensino da igreja? Foi a comunhão da igreja? Não! Jesus censurou a incredulidade deles, porque eles não tinham entendido que Cristo ressuscitou e que Ele nos deu uma missão para cumprir e que nós temos que cumprir essa missão. Veja no texto, irmãos, que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí eu chamo a sua atenção. Em meu nome. Por que é em nome de Jesus? Porque é na autoridade de Jesus. É no poder de Jesus. E aqui eu queria chamar a sua atenção para 3 coisas que são necessárias para uma igreja missionária. Preste atenção. Todas as manifestações que aconteceram no ministério de Jesus, todas aquelas manifestações que aconteceram no ministério dos apóstolos, com as forças malignas, aconteceram porque a igreja estava fazendo o quê? A obra missionária. Preste atenção, não é marcar. Domingo que vem, gente, por favor, no culto das 16 horas, vai ter sessão de expulsão de demônio. Então quem tem demônio vem, que nós vamos tirar. É isso que o texto está dizendo? O culto hoje foi uma benção, caíram 4, o pastor levantou a mão, caíram logo, mas se manifestou. É isso que o texto está falando? Esses sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Significa que nós precisamos, na obra missionária, do poder para enfrentar o quê? As forças malignas. Preste atenção, meu irmão. Uma pessoa crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, o que tiver dentro precisa sair. Se ele é escravo de Satanás, se ele é filho de Satanás, se ele é filho da ira, Efésios capítulo 2, diz que esses filhos da ira, esses filhos da obediência, da desobediência, eles estão sob a influência das forças malignas. Então, quando a igreja sai para evangelizar, sabe que é a primeira coisa que fica chateado com a igreja missionária? Satanás. Satanás. Então, nós precisamos desse sinal, desse apontamento de Deus, dessa capacitação para nós enfrentarmos o quê? As forças demoníacas. Segundo lugar, veja no texto, falarão o que? Novas línguas. Preste atenção. Tem igreja que o pastor está pregando em português, aí pega o microfone, está falando línguas. Tem nada a ver. Preste atenção. A palavra falarão novas línguas significa que se nós temos que ir no mundo inteiro e pregar o evangelho para toda criatura, nós vamos ter que confrontar nações e etnias cuja língua nós não sabemos. Significa que a igreja precisa do poder da comunicação. O poder espiritual para enfrentar o demônio. A capacitação para falar novas línguas, novos dialetos. Tem nada a ver com glossolalia. Quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, todas aquelas nações que estavam reunidas em Jerusalém, elas foram impactadas, porque cada nação ouviu acerca das grandezas de Deus na sua própria língua. Quer falar a língua, meu filho? Vá para o campo missionário. Pastor, eu gostaria de falar a língua. Tudo bem, meu irmão. Vá ser um missionário. Eu queria destacar isso, irmãos, porque alguns anos atrás, o reverendo Ronaldo Lidório, depois de ter ido um período pelo Peru, ele foi para Gana, deserto africano. E ele foi trabalhar entre os concombas. E chegando ali entre os concombas, não havia uma língua grafada, não havia uma gramática sistematizada. Sabe o que o Ronaldo teve que fazer? Teve que grafar a língua. Teve que organizar a gramática da língua. E teve que traduzir o Novo Testamento do grego na língua que ele havia o quê? Grafado. Sabe o que aconteceu? Um grande avivamento. Centenas e centenas e milhares de pessoas convertidas pelo poder do Evangelho. É isso que nós temos que falar. Prega o Evangelho. E como nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura e fazermos discípulos de todas as nações, nós temos que falar o quê? Novas línguas. E eu chamo a sua atenção preciosa, porque Atos dos Apóstolos vai dar vários exemplos sobre isso. Teve um momento que Paulo foi se dirigir aos judeus e ele falou em hebraico. Mas quando ele foi falar para os gregos, ele pregou em grego. Preste atenção. Uma igreja missionária, uma igreja que está no campo missionário,
ela vai enfrentar os poderes demoníacos e ela vai ter que trabalhar também a comunicação, a área da linguística. Terceiro lugar, e aí que eu queria chamar a sua atenção, versículo 18, poder da proteção. Poder espiritual para enfrentar os demônios, poder linguístico para comunicar a palavra de Deus, poder de proteção. O que é que significa isso? Veja no texto. Pegarão em serpentes. Eu pergunto para você, se algum missionário para pregar o evangelho precisa pegar em serpente. Você lembra que Paulo, quando chegou na ilha de Malta, ele foi pegar uns gravetos, uma serpente veio e o quê? Picou a Paulo. E ele não morreu. O pastor Ronaldo Lidório, no seu diário, entre os concombas, várias vezes, ele foi envenenado pelos feiticeiros, mas não morreu, o desgramado. Teve 10 febres amarelas e não morreu. Teve tuberculose óssea, não morreu. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja que está na missão, ela tem o quê? A proteção sobrenatural de Deus. Amém? Não pega. Não pega. Esse texto é interessante, porque está falando aqui, né? Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Olha, é justamente, você acha que o diabo não quer destruir o missionário? Não quer destruir a obra missionária? E como é que ele faz? Ele quer matar o missionário. E aqui é muito interessante, porque Paulo Júnior pregando hoje aqui, falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque uma das armas que Satanás faz é matar missionário, é matar crente. E quanto mais mata crente, mais a turma se converte. Porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por que nós estamos aqui hoje? Porque um rapaz de 26 anos deixou o seu conforto nos Estados Unidos e veio para cá e morreu aqui. Se eu e você nós estamos aqui, é porque muitas vidas foram sacrificadas na obra missionária. Mas há uma coisa interessante aqui. Porque poder de proteção daquilo que faz contra a gente, poder de proteção, e aqui eu quero contar outro exemplo do reverendo Ronaldo. Quando ele chegou entre os concombas, nós aqui, a igreja de Pinheiros, ajudou a montar uma clínica médica. Clínica médica. E essa clínica está até hoje lá. Atendia mais de 3.000 pessoas por mês. Mas um dia, faltou remédio. E uma mãe desesperada, com uma filha cheia de úlceras, estourando pelo corpo todo, viajou 3 dias e 3 noites para chegar onde o Ronaldo estava. E chegou lá, entregou a filha e disse, está aqui. Eu trouxe para você curar minha filha. E ele chama a Rosana, não tem nada. Os remédios tinham que acabar. Acabaram. E aí ele pega aquela menina e diz, Senhor, cura essa menina. Ele orou e a menina foi curada. As curas de Deus, os milagres de Deus acontecem no campo missionário. Não é marcar a hora para Deus curar, como se a gente fosse usar Deus, manipular Deus. Não tem nada a ver, irmãos. Nesse mesmo campo missionário, uma vez, Ronaldo foi atacado. Estou citando ele porque é meu amigo, né? Depois ele mandou uma oferta para mim que eu fiz aqui um... Ele foi atacado por um enxame de abelha africana. Um enxame, não foi uma, 2. Porque para morrer basta 2 ou 3 picadas. E ele saiu correndo. E as abelhas atrás dele picando, até que ele encontrou um poço e ele se jogou dentro desse poço d'água. Sabe o que aconteceu? O desgramado não morreu.
foi salvo. Aqui, irmãos, olha, quer ver milagres acontecendo na igreja? Bota essa igreja na rua, bota essa igreja na Cracolândia, bota essa igreja nas nações, bota essa igreja na periferia, bota essa igreja na favela, e você vai ver a manifestação do poder de Deus. E aqui, meus amados irmãos, Lucas, escrevendo para a mente romana, ele é sucinto, ele é objetivo. Porque o DNA espiritual da igreja, preste atenção, se fundamenta na obra da ressurreição de Cristo. O DNA missionário da igreja está baseado numa missão que já está definida. O DNA missionário da igreja está nessa proteção, nessa capacitação da igreja para enfrentar demônios, para vencer ameaças de morte e para receber os milagres de Deus, as curas de Deus. Veja que, encerrando, versículo 19, diz o quê? De fato. O que significa de fato? Provavelmente, talvez, hein? Ele vai aqui, de uma certa forma, resumir a ascensão e a exaltação de Cristo. Diz o texto, de fato o Senhor Jesus, depois de ter falado durante 40 dias entre a ressurreição e o Pentecostes, está lá em Atos capítulo 1, Jesus foi assunto ao céu, elevado aos céus, à presença do Pai. Diz que ele foi recebido no céu. E você imagine como foi essa recepção. E ao ser recebido ao céu, ele foi exaltado. Ele se assentou o quê? À destra de Deus. E agora? A missão tem que continuar. O que diz lá? Veja que João põe o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na terra. E o que está acontecendo na terra? Diz aí, que eles, tendo partido, eles quem? Os 11. Eles partiram por quê? Porque Jesus disse o quê? Vá, ide. E diz o texto que eles saem pregando o quê? Em toda parte. O que eles estavam pregando em toda parte? O Evangelho de Deus. Porque Jesus diz, ide pregai o Evangelho a toda. Eles não estavam pregando sinais. Eles não estavam pregando exorcismo. Eles não estavam pregando sessão de ser picado por serpente, nem beber veneno. E naquele tempo não tinha cloroquina. Certo? Veja no texto, irmãos, que eles foram pregando em toda parte. E aí vem a palavra lindíssima. Cooperando com eles o quê? O Senhor. E confirmando a palavra. O que está sendo confirmado o quê? A palavra. A palavra que Jesus empenhou, a palavra que estava sendo pregada, as promessas de Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Eu estou com vocês, eu estou aqui no céu, mas estou aí com vocês. E aí diz que o Senhor cooperava confirmando por meio de sinais que se seguiam. Você não precisa ser muito esperto em português. Porque os sinais só podem seguir atrás, não é na frente. Eles iam pregando a palavra. E quando a palavra era pregada, os poderes demoníacos eram confrontados. Eles eram ameaçados de morte, presos, surrados, perseguidos. Eles passavam por situações de doença, como Paulo na primeira viagem missionária junto com Barnabé. Mas Deus ia com eles, confirmando por meio de sinais. Esses sinais aqui são sinais para a igreja o quê? Missionária. Preste atenção, irmãos. Uma igreja que prega sinais
é uma igreja mentirosa. Ela não pode pregar sinais. Porque os sinais são feitos por Deus. E esses sinais vêm decorrente da obediência. Preste atenção, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não vai pôr o selo em mentira, em milagre falso, em sinal falso, em exorcismo encenado. Não. Agora, quando essa igreja ela está entendendo o seu DNA espiritual, está no campo missionário. Irmãos, há sinais maravilhosos, há sinais da providência de Deus, dos recursos de Deus, dos milagres de Deus. Se você for fazer um estudo no livro de Atos dos Apóstolos e no ministério de Jesus, tudo acontecia, os sinais acompanhavam, porque eles estavam na obra missionária. Na obra missionária. Todos os sinais que acompanharam o ministério de Jesus tinham o propósito de confirmar quem Jesus era. E aquilo que ele estava pregando era o quê? A verdade. A verdade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, 114 anos. Somos uma igreja missionária. Se você não é missionário, vá embora. Ou se converta hoje, se arrependa. Porque nós não temos plano B. Nós existimos para cumprir a missão. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Preguei demais. Mas vocês entenderam a mensagem? Então tá bom. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nós queremos ser uma grande igreja missionária. Nós queremos gastar a nossa vida para cumprir essa missão que o Senhor nos deu, que é a mesma que o Senhor veio fazer aqui, que é comprar a tua igreja, que é conduzir os teus eleitos através da pregação do Evangelho. Pai, dê consciência para cada membro, para a liderança dessa igreja, para a minha vida, para a vida de cada um aqui, que nós não podemos deixar de obedecer à missão. Fortalece-nos, anima-nos, tira do nosso coração toda a incredulidade, tira do nosso coração essa vontade de estar sempre à mesa, sendo servido. Dá-nos consciência, Pai, de que essa missão é intransferível. Não tem plano B, nós temos que ir levar o Evangelho a toda criatura. Humildemente nos curvamos diante da Tua soberania, no nome precioso de Jesus. Amém.